capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Já vamos ler. Quem encontrou diz amém? Diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O tema da ministração hoje é foco certo na prioridade errada. Diga comigo, foco certo. Toda a igreja, foco certo na prioridade errada. Eu tenho certeza que em algum momento eu e você já passamos por isso, por colocar o foco correto em uma prioridade errada. Nós invertemos as situações. Nós tratamos como total prioridade aquilo que na verdade não é tão prioridade assim. E quando nós invertemos as coisas, isso de alguma forma não vai dar bom no final, de alguma forma vai ser ruim no final, porque nós temos que dar o foco certo na prioridade correta, na prioridade certa. E quantas vezes nós vivemos a nossa vida dando um foco certo em coisas erradas? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Deus está falando contigo, para você parar de dar foco em coisas erradas. Por isso o texto vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu ler para você o que significa prioridade no dicionário. É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata. Ou seja, prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. E o que é foco? Foco é o resultado do esforço que fazemos em prol de algo, por um tempo determinado ou por algum período. Ou seja, quando nós decidimos, tem situações na nossa vida que são prioridade, só que tem coisas que são muito prioridade, são coisas que estão no topo da nossa prioridade, outras coisas nem tanto. E muitas vezes nós invertemos essas prioridades e colocamos como prioridade aquilo que não é prioridade naquele momento. Isso vai trazer desdobramentos ruins. Quem está comigo aí diz amém. Nem sempre algo que é importante será a nossa prioridade no momento. Não é porque é importante que deve ser a nossa prioridade naquele momento. Nós precisamos, como homens e mulheres maduros, entender aonde nós colocamos a nossa prioridade. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e pergunta: aonde você tem colocado a sua prioridade? Aonde você tem colocado a sua prioridade? Por exemplo, tem pessoas que colocam a sua prioridade no dinheiro. Olha aqui para mim: dinheiro é importante, sim ou não? De novo, dinheiro é importante, sim ou não? Sim, muito importante. A gente vive, a gente paga as contas, a gente proporciona momentos de alegria, de prazer para a família. Dinheiro é importante, mas deixa eu agora fazer outra pergunta: dinheiro é o mais importante? Vou perguntar de novo: dinheiro é o mais importante? Ou seja, o dinheiro, ele tem uma importância, mas ele não é o mais importante, porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que você pode estar com muito dinheiro que você não consegue comprar. E tem pessoas que fazem do dinheiro a sua total prioridade, e elas vivem em função daquilo, elas vivem em torno daquilo, elas vivem em prol daquilo. E qual o problema disso? Toda vez que você colocar o seu foco, o foco correto, na prioridade errada, as coisas não vão sair do jeito que você gostaria que saíssem. Quem está comigo aí diz amém. Seus relacionamentos passam a ser totalmente pautado em preço, não em valor. Quando a pessoa coloca prioridade no dinheiro, quando ela coloca o dinheiro como o mais importante, ela se relaciona pautada em preço, não em valor. O que significa, pastor? Ela fala assim: não vou fazer tal coisa porque afinal de contas aquilo não vai dar nada para mim.
aquilo não vai render nada para mim. Alguém fala assim, faz tal coisa, ele pergunta assim, e eu vou ganhar o quê? E olha aqui para mim, nem tudo na vida é sobre ganhar ou sobre perder, e nós precisamos entender isso. Por isso que nós não podemos colocar o foco correto em prioridade errada. Quem está me entendendo diz amém? Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos criar grandes problemas, sérios problemas. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida equilibrada. Diga comigo, equilibrada. Forte, equilibrada. Com o foco correto naquilo que é correto. Foco certo naquilo que é certo. Com certeza você conhece uma pessoa que ela é totalmente pautada em dinheiro. E os relacionamentos dela só giram em torno disso. E como eu disse, eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Muito pelo contrário. O que nós não podemos fazer dele é a nossa maior prioridade. O que nós não podemos fazer é que o dinheiro seja a nossa maior prioridade. Ele não pode ser. Tem coisas mais importantes que o dinheiro. Quem está me entendendo diz amém. A prioridade errada sempre vai te levar à ruína. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. A prioridade errada vai sempre te levar à ruína. A prioridade errada sempre vai te levar à ruína. Por isso o texto que nós lemos diz, colocai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E ele continua, e todas as demais coisas vai ser acrescentada. A gente morou na Pedra Preta alguns anos atrás, e um dia eu estava vendo meu cachorro, eu tinha um cachorro, um show, e aquele cachorro me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Ele tinha o costume de correr atrás do rabo. Quem já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Se identifica? O cachorrinho correndo atrás do rabo. E ele estava correndo atrás do rabo, e ele corria atrás do rabo. Ele tinha uns 3 meses, e ele não conseguia pegar o rabo. E eu olhando aquela cena, eu estava sentado no sofá, olhando a cena, eu falei, rapaz, mas você é bobo, hein, cara? Você não sabe que você nunca vai pegar o rabo? E eu olhando aquilo, e ele correndo, dando volta, até que ele cansou e caiu. Caiu assim, parou sentado, e quando ele parou assim com o bumbumzinho dele perto da porta. E quando ele ameaçou de correr de novo atrás do rabo, o bumbum dele estava encostado no beiral da porta, aí o rabo não mexeu, porque ficou parado. Aí ele fez assim, falou, e pensou, acredito que ele pensou, eu não acredito que esse rabo vai ficar dando sopa uma hora dessa. Ele pegou, voltou para trás assim, irmão, e foi com tudo, com o dente no rabo. Na hora que ele mordeu o rabo, ele gritou, ai! Saiu chorando. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, mas agora você é mais bobo ainda, que antes estava correndo atrás do rabo, agora você está mordendo o rabo. E quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo me ensinou algo. Ele diz assim, olha, pessoas que têm a vida pautada em dinheiro é como um cachorro que fica correndo atrás do rabo, nunca consegue pegar, e quando pega é com dores e com perdas. Quando pega é com dores e perdas. Eu tomei um susto quando Deus falou aquilo comigo, porque teoricamente era uma situação simples, um cachorro correndo atrás do rabo. Porque toda vez que nós colocarmos o foco correto na prioridade errada, alguma coisa vai dar errado. Por isso o texto nos orienta, colocai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz que Deus sabe do que você precisa. Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim, Deus sabe do que você precisa. O problema é que às vezes vocês conhecem aquele ditado que diz colocar a carroça na frente dos bois? Quem conhece esse ditado? Conhece? Às vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente faz exatamente isso. A gente coloca a carroça na frente dos bois, ou seja, adianta um processo. O que significa? Tem pessoas que Deus está dizendo assim, olha, eu quero ser o seu provedor, eu quero ser o seu abençoador, é eu que vou abrir a porta, é eu que vou fazer aquilo, é eu que vou proporcionar tudo. E a pessoa não tem paciência para esperar. E o que ela faz? Coloca a carroça na frente dos bois. Não sei porque veio um flash na minha cabeça. É eu que vou providenciar o casamento, é eu que vou providenciar o marido, é eu que vou providenciar a esposa. E às vezes a gente não ouve, coloca a carroça na frente dos... E diz para mim, tem como, irmão, os bois caminhar com a carroça na frente? Só se for para trás, né? Se a carroça está para lá, então o boi vai ter que andar para trás. E é exatamente isso que acontece com quem toma o lugar de Deus. Olha aqui para mim, existe um lugar de Deus na sua vida, e esse lugar é que Ele é o teu provedor.
Eu vou dizer de novo, existe um lugar de Deus na sua vida, e esse lugar é que Deus é o seu provedor, Deus é o seu abençoador, Deus é aquele que faz aquilo que você não pode fazer, desde que você espere nele, confie nele, e pare de colocar a carroça na frente dos bois, e pare de agir pela sua própria vontade. Aprenda a confiar no Senhor. Se fosse você, eu falava isso para a pessoa do seu lado. Aprenda a confiar no Senhor. Quando colocamos o foco certo na prioridade errada, coisas ruins acontecem. Invertemos a lógica da coisa. Precisamos aprender a colocar o foco certo na prioridade certa. Quem está me entendendo de verdade diz amém. Quando a gente fala isso de colocar a carroça na frente dos bois, tem gente que é acelerado, sim ou não? Eu tenho isso, irmão, eu sou meio que ficar me segurando tem hora, porque às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, porque às vezes a gente pensa que a velocidade é importante, sim ou não? E ela é, porém, presta atenção nisso, mais importante que a velocidade é a direção, porque o que adianta você ir rápido demais para a direção errada? Mais importante que a velocidade é a direção. Por quê? O que adianta você ir rápido demais se a direção estiver errada? Você vai ter que voltar esse caminho. Precisamos aprender a colocar o foco certo na prioridade certa. Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Quem está comigo ainda diz amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, coloca para mim, por gentileza. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Existe um tempo para tudo. Não tem necessidade de nós querermos ir rápido demais, porque existe um tempo para cada propósito debaixo do sol. Quem está entendendo isso diz amém. Existe um tempo correto para todas as coisas. E tem gente que às vezes tenta justificar, pastor, é que eu não quero ficar atrasado. E às vezes pela justificativa de não ficar atrasado, você acaba adiantando e você acaba tomando um lugar na sua vida que não pertence a você, um lugar que pertence a Deus. Para quem está do lado, fala assim, vai com calma, irmão. Existe um tempo para tudo. Para tudo. Quem está me entendendo diz amém. Sabedoria não é você tentar prever o futuro, mas é discernir o tempo que você está vivendo. Tem pessoas que elas vivem debaixo de uma ansiedade absurda, porque elas querem descobrir o que vai ser no futuro. O que vai ser no futuro, como vai ser. E elas esquecem de discernir o presente. Olha aqui para mim. O que pode mudar a sua vida, irmão, não é você descobrir alguma coisa do seu futuro. O que pode e vai mudar a sua vida é você discernir o tempo no presente que você está vivendo. O que pode e vai mudar a sua vida é você ter a consciência do tempo que você está vivendo nesse momento. Discernimento daquilo que você está vivendo. Salmo 90, versículo 12, coloca para mim. Vai dizer assim, o salmista dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance. Pastor, então se eu contar quantos dias eu tenho de vida, eu vou ter essa sabedoria? Presta atenção, não é sobre isso.
Contar os nossos dias fala sobre discernir o tempo que estamos vivendo, discernir o momento que estamos vivendo. Tem pessoas que fazem coisas erradas porque não discernem o tempo que estão vivendo. Diga amém. Tem pessoas que às vezes estão caminhando a passos largos para o buraco porque não estão discernindo más amizades que os cercam. E por não discernir isso, não discernir o tempo presente, estão jogando fora o seu futuro. Contar os nossos dias fala sobre nós discernirmos o tempo que estamos vivendo. Pergunta para o irmão, fala assim: que tempo você está vivendo, vaso? E eu acho interessante é que o texto diz que ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, quando você aprende a discernir o tempo, você vai ser uma pessoa sábia. Você vai ser uma pessoa sábia. Aprenda a discernir o tempo que você está vivendo. Só alcança coração sábio quem aprende a discernir o tempo. Efésios 5, 15 e 16, coloca para mim. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como anécios, ou seja, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que é possível remir o tempo, voltar lá atrás e mudar o que passou? Não. Então não é sobre isso que o texto está falando. Remir o tempo é sobre você ter, presta atenção. Se eu perguntasse assim, quem gostaria de voltar lá atrás no passado e fazer coisas diferentes? Todo mundo levantaria a mão. Porque todo mundo, com a cabeça que tem hoje, se voltasse lá atrás, não faria algumas coisas, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Mas é possível fazer isso? Não. Mas o que nós podemos fazer? Podemos discernir o tempo que estamos vivendo agora. Por quê? Porque, presta atenção, o texto que nós lemos de Efésios diz que se nós remirmos o tempo, ou seja, entendermos o tempo que nós estamos vivendo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos remir o tempo que passou. Você vai aprender a viver tão bem, você vai aprender a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai aprender a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua história hoje, que o tempo que passou não fará falta para você e para a sua família, desde que você aprenda a discernir o tempo que você está vivendo hoje. Tem pessoas que colocam um esforço absurdo para tentar mudar o passado, isso se chama depressão. Mas passado não se muda. O que nós podemos fazer é discernir o presente, para que no presente possamos viver algo tão extraordinário, que o nosso passado já não sirva mais como um diretivo para nós, como um direcionamento para nós. Quem consegue entender isso diz amém. Deus nos chama para remir o tempo. Deus nos chama para discernir qual é o tempo que estamos vivendo. Isso é poderoso, irmão, porque talvez assim como eu, talvez alguns aqui gostariam de mudar algumas coisas do passado. Não podemos, mas podemos discernir o tempo presente. E fazendo isso, vivermos de uma forma tão extraordinária, que o tempo que passou já não vai mais fazer falta para você. Porque você está vivendo algo tão extraordinário. Eu quero profetizar, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu quero profetizar, irmão, que você vai aprender a discernir o tempo de uma forma tão extraordinária, que o tempo que passou não será mais contabilizado na sua memória como um tempo perdido, porque você vai aprender a viver o extraordinário no tempo presente. Se você crê nisso, diga amém, diga eu recebo e aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Aleluia! Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender a viver intensamente no presente, discernindo o tempo que vivemos. Quem entende isso diz amém. Coloca para mim Lucas 10, 38 até o 42. Deixa eu ler uma história de uma mulher, você já deve ter ouvido, Marta e Maria. Uma dá o foco certo na prioridade certa, outra dá o foco certo na prioridade errada. E eu quero mostrar isso para você. Lucas 10, 38 até o 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa.
E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria senta aos pés de Jesus e ouve as palavras de Jesus, amém? Nós vamos ver o que Marta fez. Marta, porém, versículo 40, andava distraída. Diga comigo, distraída. Diga comigo, o foco certo na prioridade errada é distração. De novo, o foco certo na prioridade errada é distração. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Olha aqui para mim. É ruim falar mal da Marta, irmão, mas não tem jeito. Ela estava fazendo algo bom, sim ou não? Ela estava arrumando a casa para receber Jesus, amém? Sim ou não? Era algo importante? Algo importante? Me ajuda aí, algo importante? Mas uma vez que Jesus já estava no ambiente, o que era mais importante? Fazer coisas para Jesus ou a pessoa de Jesus? Sem dúvidas, a pessoa de Jesus. Marta teve até uma boa intenção. Poxa vida, Jesus chegou sem avisar. Meu Deus, coloca a panela no fogo, coloca uma coisa para cozinhar, vai passando uma vassoura na casa, passando um pano, porque Jesus chegou na nossa casa sem avisar. Não tinha um WhatsApp na época para avisar, irmão. Chegou de repente. Imagina, se Jesus chega na sua casa de repente, você faz o quê, vaso? Desesperado, meu Deus, Jesus não repara a bagunça. A gente sempre fala isso, né? Mas a gente sempre repara, não tem jeito. Falou para não reparar, irmão, é automático no cérebro. Vai reparar, não tem como. É um gatilho. Você não repara. Reparo, mas eu não ligo, mas eu reparo. Marta estava fazendo algo extremamente importante, servindo Jesus, arrumando as coisas para Jesus. Mas às vezes nós nos distraímos com coisas importantes e deixamos passar a mais importante. Quem está comigo aí diz amém. A pessoa mais importante daquele lugar era a pessoa de Jesus. Beleza, Marta queria fazer uma boa janta, um almoço, não sei. Mas a Bíblia diz que Maria senta aos pés de Jesus e começa a olhar Jesus. Imagina você poder ter essa oportunidade, irmão. Um dia você vai ter. Mas imagina você poder chegar e sentar e ficar olhando para Jesus. Eu lá quero saber de comida. Eu lá quero saber de vasilha para lavar. Eu lá quero saber de vassoura para passar na casa. Jesus está na minha casa e tudo que eu quero é dar o foco certo, na prioridade certa. Quantas vezes nós somos roubados do nosso chamado, propósito, porque nós damos foco certo em prioridades erradas. É uma prioridade, mas não é a mais importante do momento. Quantas vezes trocamos a presença de Deus por coisas importantes, mas não são as mais importantes. Quantas vezes acordamos de manhã e às vezes já estamos atrasados para o trabalho, temos algo importante a fazer, sei lá, talvez um cliente já nos esperando, uma venda para acabar de fechar, e a gente sai de casa e a gente não fala com Deus, a gente não alinha nossa vida com Deus, e a gente coloca algo importante acima do mais importante, que é a presença de Deus. Quantas vezes saímos e esquecemos de entregar o nosso dia, de reconhecer o favor e a graça de Deus sobre nós naquele dia, porque achamos que estamos atrasados, e toda vez que acharmos que estamos atrasados, nós vamos querer tentar recuperar o tempo, mas deixa eu te dizer, tempo não se recupera, tempo se redime, e se redime tendo discernimento de qual é o tempo que você está vivendo. Não seja como uma Marta, fazendo até mesmo coisas importantes, porém em um momento totalmente errado, colocando algo totalmente importante em um momento totalmente equivocado.
E sabe qual foi o problema de Marta? E eu acho interessante na conversa, porque ela olha para Jesus e fala assim: uai, Jesus, você não se importa que eu estou aqui ralando, trabalhando, fazendo comida, almoço, passando pano na casa, e a minha irmã está aí sentada olhando para você. Jesus, é isso mesmo? O texto diz isso. E aí Jesus responde: Marta, Marta, você anda afadigada e ansiosa com muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus por coisas até importantes, mas que não podem ser mais importantes do que Deus. Quantas vezes nós trocamos os valores das coisas, invertemos. E sabe qual é o problema disso? Que a gente começa a viver, e daqui a um pouco a gente acha que está tudo certo, que está tudo normal, que é assim mesmo. Deixa eu te falar, irmão, não é normal. Sabe o que custou isso para Marta? Pergunta para mim o que, pastor? 1, 2, 3 e... Para Marta, que ficou trabalhando, custou o fato de que ela não percebeu a visitação de Deus na sua casa. Marta, tentando fazer para Deus, não percebeu que o mais importante já estava dentro da sua casa. Quantas vezes nós não percebemos o tempo da visitação de Deus sobre a nossa vida? Quantas vezes não percebemos o tempo da visitação de Deus sobre a nossa família? Quantas vezes não percebemos o tempo da visitação de Deus sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, sobre a nossa empresa? Deus está nos visitando e a gente está com o foco certo nas coisas erradas. Como eu li na hora da oferta, o que prospera, irmão, claro que a gente trabalha, claro que a gente dá duro, mas o que vai fazer você prosperar é a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Isso te faz prosperar. Diga para quem está perto de você, diga: isso te faz prosperar. Isso te faz prosperar. E às vezes a gente tira o foco disso, e a gente inverte o foco, coloca o foco em algo totalmente desequilibrado. E às vezes a gente acaba trabalhando mais do que deveria trabalhar, porque a gente acha, olha aqui, que se trabalhar muito, vai ganhar muito. A pessoa trabalhava X horas por dia, ganhava um salário X. Ela pensa assim: eu vou dobrar o X, vou trabalhar 2X agora. E eu trabalhando 2X, eu vou ganhar 2X. Ela até ganha 2X, porque afinal de contas está trabalhando 2X. Mas sabe o que acontece, irmão? Acontece aquilo que nós lemos lá na hora da oferta. Junta, mas não consegue guardar nada. Se veste, mas não se aquece. Vê as coisas correndo pelo meio dos dedos. Isso não é bênção de Deus para a sua vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, o que Deus tem para você, irmão, é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. É claro que nós trabalhamos, precisamos trabalhar, o trabalho é digno, o trabalho é bênção, Deus abençoa aquilo que nós fazemos. Mas nós não podemos achar que é da força do nosso braço que vem a prosperidade que nós precisamos. A prosperidade que nós tanto desejamos está em nós colocarmos o foco certo na prioridade certa. E a prioridade da sua vida, irmão, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Eu não li o texto inteiro para não ficar muito grande, mas se você ler o texto inteiro, você vai ver, irmão, que lá está falando de comida, está falando de roupa, está falando de provisão. O texto está dizendo assim: olha, se você colocar em primeiro lugar, se você colocar o foco certo na coisa certa, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vai haver loucura, não vai precisar de loucura, porque a bênção de Deus vai estar sobre você, acrescentando. O problema é que às vezes a gente
a palavra diz que as coisas vão ser acrescentadas. Diga comigo, as coisas vão ser acrescentadas. Você já parou para entender esse versículo? Posso te explicar ele? O que é um acréscimo? Quando você já tem algo, é dado a você um acréscimo. Ou seja, só pode acrescentar quando você já tem alguma coisa, amém? Porque quando você não tem nada, não é um acréscimo, é algo que está sendo dado, mas não é um acréscimo. Sabe qual é o problema conosco? Nós queremos correr atrás dos acréscimos. Deixa eu te dizer, os acréscimos não podem ser alcançados com a força do braço. Lembra da história do cachorro correndo atrás do rabo? O acréscimo não pode ser alcançado com a força do braço. Você pode até alcançar, mas vai ser com dores e perdas. Porque o que Deus tem para mim e para você, irmão, olha para mim, já estou terminando, é prosperidade. Diga comigo, prosperidade. E sabe o que é prosperidade para Deus? Não é você ter muito dinheiro na conta e o seu casamento está acabando, você não ter relacionamento com seus filhos, você ser um arrogante, um orgulhoso, um prepotente. Não, isso não é prosperidade de Deus. Ah, pastor, mas a pessoa tem dinheiro. Então, isso é só dinheiro. E tem gente que a única coisa que tem é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque literalmente nas outras áreas é pobre, pobre, pobre. O que Deus tem para mim e para você é prosperidade. Não é apenas a nossa conta bancária crescendo, irmão. É o seu casamento sendo abençoado, fortalecido, firmado na rocha. É o relacionamento com seus filhos andando, fluindo. Você sendo um pai, uma mãe exemplar. Alguém que seus filhos olham e falam assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. É você ter amigos, amizades verdadeiras, genuínas, que te levam para o propósito. Prosperidade é muito mais do que apenas ter dinheiro sobrando na conta, porque por mais dinheiro que você possa ter, não será suficiente se tudo que você tiver for dinheiro. Coloque o foco certo na prioridade certa. Dá uma cutucada em quem está do teu lado, fala assim: coloque o foco certo na prioridade certa. Coloque o foco certo na prioridade certa. Qual é a prioridade certa, pastor? Coloca para mim de novo Mateus 6,33. E eu termino aqui. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O pessoal do louvor pode vir. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas pare de correr atrás dos acréscimos. Por isso que eles se chamam acréscimos, porque é Deus que dá. Não é você que sobe e pega com a sua própria mão. É Deus que te proporciona. É Deus que abençoa. É Deus que favorece. É Deus que libera. É Deus que faz. Olha para quem está do lado e fala assim: é Deus que faz. Tudo que você precisa é colocar o foco certo na prioridade certa. Não faça como Marta, que perdeu o tempo da visitação de Deus. Já parou para pensar quão triste seria se você perder o tempo da visitação de Deus na sua vida? Deus está querendo fazer algo na sua família, mas o seu foco está para outro lado, você não consegue perceber. Deus está querendo fazer algo no seu casamento, restaurar, levantar. Deus está querendo fazer algo e você está com foco lá do outro lado. Você vai perder o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida. Por isso, coloque o foco certo no lugar correto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É paz que você precisa, vai ser acrescentada. É felicidade que você precisa, vai ser acrescentada. É alegria, vai ser acrescentada. É amor, vai ser acrescentado. Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém.
Olha para quem está do teu lado assim. Não importa o que você precisa, vai ser acrescentado. Se coloca de pé no seu lugar. Não importa o que você precisa, vai ser acrescentado. Feche seus olhos no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu Feche seus olhos. irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez enquanto nós estávamos ministrando, talvez Deus falou o seu coração e mostrou para você áreas, lugares que você tem colocado. O foco está certo, mas a prioridade está errada. O foco está certo, mas a prioridade está totalmente errada. E Deus te chama nessa noite para um concerto, dizendo: meu filho, minha filha, o que eu tenho para você é acréscimo, e o meu acréscimo muda a história da sua vida. Mas você está tentando buscar os acréscimos pela força do teu braço e você não consegue alcançar. Não queira tomar o meu lugar de provedor na sua vida. Não queira tomar o meu lugar de provedor na sua história, na sua família, na sua casa. Coloque Deus no lugar que é dele por direito. Coloque Deus no lugar que é dele. Coloque Deus no lugar que é dele. Coloque Deus no lugar que é dele. É ele, pertence a ele esse lugar. Pare de querer tomar o lugar de Deus. É ele que cuida de você. É ele que cuida da sua família. Feche seus olhos.
Se você identificou alguma área que você precisa dar o foco certo, na prioridade certa, e você está dando na prioridade errada, fala com Deus aí no seu lugar mesmo. Fala com Deus, fala: Deus, me perdoa, porque quantas vezes eu tomei o seu lugar, quantas vezes eu quis agir por mim mesmo, quantas vezes eu fiz de mim mesmo. Mas eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor faça. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós essa noite, Pai. Vem sobre nós, vamos louvor. Vem sobre nós essa noite. 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 Espírito Santo de Deus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Diga isso. Diga isso. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshu, mas a igreja. Coloque sua mão sobre o seu coração, se você pode. Eu acredito que Deus falou com você, Deus trouxe a sua memória situações que você precisa depender dEle. Você precisa sair do centro da sua vida para que Ele possa centralizar todas as coisas. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus agir. Para de tentar ser Deus. Para de tentar ser Deus sobre a sua história. Para de tentar ser Deus sobre a sua família. Pare de tentar ser Deus sobre o seu cônjuge. Pare de tentar ser Deus sobre os seus filhos. E deixa Deus fazer o papel dele. E deixa Deus assumir o lugar dele. Coloca o foco certo, na prioridade certa. Não perca o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida. Não perca o tempo da visitação de Deus sobre a sua história. Não perca. Com sua mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus. Forte: Senhor Jesus. Nessa noite eu decido alinhar algumas coisas, corrigir algumas coisas, e eu decido tirar o foco de tudo aquilo que não é do Senhor, que não provém do Senhor, e eu decido colocar o foco certo, na prioridade certa. E a minha maior prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E eu sei que fazendo isso, todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. Aleluia! Aplauda Jesus!
Quem está comigo aí diz amém. Olha para quem está do teu lado e fala assim: foco certo, na prioridade certa, tem o poder de trazer acréscimos que você jamais alcançaria com a força do teu braço. Quem crê nisso diz amém. Eu creio nisso. Debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, eu quero convidar você a cear nessa noite. Pastor, quem é que pode cear? Eu prefiro falar quem não pode. Presta atenção. A Bíblia diz que o corpo de Jesus lá na cruz do Calvário, ele foi entregue para pecadores. Amém? Sim ou não? Amém? O corpo de Jesus foi crucificado em prol de... Não foi em prol de pessoas perfeitas, foi em prol de pecadores. A ceia representa o corpo de Jesus, o pedaço de pão representa o corpo, e o suco de uva representa o sangue. Se o corpo de Jesus verdadeiramente lá na cruz foi entregue a pecadores, como que pode um pouquinho de suco e um pedacinho de pão ser apenas para pessoas santas, para pessoas perfeitas? Não faz sentido nenhum isso. A ceia é para pecadores confessos, pecadores que confessam: eu sou pecador, mas eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus. Se você se enquadra dentro disso, irmão, você é um candidato a tomar a ceia. Pastor, sou de outra igreja, estou visitando. Você fica na liberdade. A ceia não é minha, a ceia não é da Graça Viva, a ceia é do Senhor. E nós não estamos aqui como um juiz dizendo quem pode, quem não pode. Não, irmão, pelo contrário. Quem chamou você à mesa, quem chamou você para cear, foi Ele. Foi Ele. E se Ele chamou você, Ele conhece a real condição do teu coração. Talvez você está aqui dizendo assim: pastor, mas eu estou em pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. O sangue derramado há 2023 anos atrás, quando você diz: Senhor, me perdoa, esse sangue te alcança e toca a sua vida, transforma a sua vida. Nós vamos cantar essa canção novamente desde o começo. E eu quero que você, com toda a humildade do teu coração, saia do seu lugar e venha pegar a ceia. E espere para que nós possamos tomar todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Fique na liberdade. Venha. Glória a Deus. Aleluia. Venha com fé. Venha com fé. Venha com fé. Venha com fé. Vamos? És adorado entre nós, Aleluia. tão desejado aqui, Saia do seu lugar com fé. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Se você já pegou sua ceia, fique em espírito de adoração. O Messias aguardado, ele vem me buscar.
adorado entre nós. Levanta a tua voz e diga: tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua Levante a sua voz e diga confessará. isso. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá. Segure o seu pedaço de pão. Segure o seu pedaço de pão. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi moído. Não foi o corpo de Jesus que nos salvou. Presta atenção nisso. O que nos salvou foi o sangue derramado. O corpo moído de Jesus fala sobre cura para o nosso corpo físico. O corpo dele foi moído para que o meu e o seu corpo fosse sarado. Por isso que lá em Isaías 53 diz que pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Eu quero que você coma esse pedaço de pão com essa fé no seu coração. Se tiver alguma coisa no seu corpo, se tiver alguma doença, se tiver alguma coisa fora de ordem, fora do controle, as feridas dele foi aberta para que as nossas feridas fossem fechadas. E é por isso que nós podemos declarar: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar no nosso corpo físico também. Pai, nós apresentamos esse pedaço de pão e declaramos a bênção do Senhor sobre esse pedaço de pão. E declaramos, Pai, abençoado. Declaramos que ao tocar os nossos lábios, Pai, simboliza o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é vida para nós. Nós declaramos que ao comer desse pão, estamos comendo da vida de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Comamos todos em nome de Jesus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. segure na sua mão o cálice. Diferente do corpo que foi moído para que nós fôssemos sarados, o sangue de Jesus foi vertido até a última gota para que nós fôssemos perdoados. Diga comigo, perdoados. Diga comigo, eu já fui perdoado. Diga forte isso, eu já fui perdoado. Você já foi perdoado, irmão. Você já foi perdoado, o perdão de Deus está sobre você. Deus está falando para alguém aqui isso hoje. Você já foi perdoado. O perdão de Deus está sobre você. Oh!
Apenas uma gota do sangue de Jesus era suficiente para remir toda a humanidade. Uma gota. Porque foi necessário ele entregar todo o sangue dele. Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz. Sabe por quê, irmão? Porque quando se trata de perdão, Deus não quis correr o risco. Uma única gota seria o suficiente para perdoar todo mundo. Porque o sangue de Jesus é extremamente valioso. Mas Ele fez questão de derramar até a última gota. Não somente uma gota, mas até a última gota do seu sangue, para trazer perdão sobre mim, sobre você. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Pai, nós apresentamos esse cálice, o cálice da nova aliança, aliança no seu sangue, aliança que é feita agora, Pai, através do sangue de Jesus, o qual nos dá livre acesso, pela graça, um favor que não merecemos, mas o Senhor insiste em nos dar. Não somos merecedores, mas o Senhor é abençoador. Não somos dignos, mas o Senhor é abençoador. Não merecemos, mas o Senhor fez. Nós recebemos da tua infinita graça. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado, Pai, por derramar cada gota do sangue de Jesus naquele lugar, para que fôssemos redimidos. Hoje temos livre acesso ao Senhor através do sangue de Jesus. Nós apresentamos esse cálice e declaramos ele abençoado em nome de Jesus. Tomamos todos em nome de Jesus, com alegria. Mas a igreja Cante isso. será arrebatada. Coloque o cálice aí no seu banco e cante isso. Aleluia. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Diga isso, diga isso. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Nós te adoramos, Espírito Santo. Feche seus olhos e com as suas palavras aí, irmão, por uns 30 segundos agradeça a Deus. Com as suas palavras, talvez, sei lá, você vai dizer só obrigado, Jesus, mas diga a Ele do seu jeito, da sua maneira. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça que nos alcança, que nos redime. Obrigado, Espírito Santo, por nos apontar o caminho certo. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado. Obrigado, Pai, por dispensar tanto amor sobre nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado, muito obrigado. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Bem forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia. Olha para alguém que está perto de você e diz assim: foco certo, na prioridade certa, vai te fazer ir além. Diga isso para 3 pessoas: foco certo, na prioridade certa, vai te fazer ir além. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Andinho, por favor, meu querido.